Olá, pessoal! Estamos de volta nas nossas aulas aqui para finalizar o tema considerações fisiológicas e ecológicas da fotossíntese. Bom, e para começar a aula de hoje, eu começo com uma pergunta. Considerando este gráfico aqui à nossa direita, que mostra as concentrações de CO2 em ppm na atmosfera aqui no eixo Y, em função dos anos, X começando na década de 60 e terminando aqui na década de 10, de 2010, né? Avançando aqui para frente um pouco de 2010, o que a gente observa? Que ao longo desses anos, a concentração de CO2 na atmosfera vem aumentando ano a ano. Estima-se que numa taxa de 1 a 3 ppm de CO2 por ano. E o CO2, junto com o metano, são gases considerados gases de efeito estufa, que além de ter efeito sobre as plantas, são considerados gases que aumentam a temperatura da Terra e também tem essa consequência, as consequências que temperaturas mais elevadas podem provocar. Este é o consenso da comunidade científica, embora algumas previsões não tenham sido concretizadas. O fato é que essas medições das concentrações de CO2 vêm de fato aumentando ano a ano. Existe uma previsão, mantida essas taxas, né, de aumento da concentração de CO2 na atmosfera, de que no 2100 esses valores vão estar entre 500 e 600 ppm de CO2 e algumas previsões chegam até 750 ppm de CO2. São valores bem elevados, considerando até datas há mais de 400 mil anos atrás. Né? Há muitos milhões de anos atrás, a Terra já teve valores próximos ou um pouco acima de 1000 ppm. Mas esses valores de 600, de 750 ou até de 500 são valores considerados muito elevados, né, de concentração de CO2 na atmosfera. Bom, em condições de laboratório, que a gente diz que são condições controladas, né? Como a gente já discutiu nas aulas passadas, as espécies de metabolismo C3 elas reagem de forma positiva, crescendo mais rápido em atmosfera enriquecida com CO2. Então, em condições controladas, sem limitação de água, de nutrientes, essas espécies C3, certo? Mantidas na concentração de 600 a 750 ppm, crescem até 30% mais rápido, ok? Então, o crescimento dessas espécies é acelerado. Acima desses valores de CO2, o crescimento começa a ser limitado, porque tem efeitos em outras partes do metabolismo da planta. Mas tudo isso em condições de laboratório, condições de estufa, condições controladas. Entretanto, isso é muito diferente das condições de campo. E a forma mais adequada de se predizer no futuro o que pode acontecer é trabalhar em condições de campo. É a forma real, a forma mais próxima da realidade. Mas como fazer esses estudos em condição de campo? E aí são desenvolvidos, então, em condição de campo, experimentos com enriquecimento de CO2 ao ar livre. Esses experimentos também são chamados de FACE, FACE, que é uma sigla em inglês, certo? E aqui a gente tem exemplos de 3 experimentos com enriquecimento de CO2 ao ar livre. Que é essa primeira figura aqui, numa floresta decídua ou numa floresta decidual, né? O outro aqui numa lavoura, certo? E a letra C mostrando que níveis aumentados, aqui a figura C, mostrando que níveis aumentados de CO2 no ambiente levam a um aumento da temperatura foliar.
Então a gente percebe aí, por exemplo, que é uma das consequências do aumento da concentração de CO2 na atmosfera. A temperatura foliar estava ali por volta de 26,1 graus, né? Com o nível de CO2 aumentado, enriquecido, a temperatura foliar subiu para 27,5. Por que isso acontece? Né? Então vamos entender melhor. Bom, considerando então este experimento de CO2 com ar livre, o que foi observado até o momento? Embora mais estudos em diferentes condições sejam necessários para que a gente tenha uma resposta mais confiável ou dados mais confiáveis, uma vez que os ambientes e as espécies diferem muito entre si, certo? Mas de forma geral, o que se observa? Primeiro, como a gente já até havia falado inicialmente, as espécies C3 elas respondem melhor ao enriquecimento de CO2 do que a C4. É óbvio, porque isso leva ao aumento da concentração interna de CO2, intercelular de CO2, na folha das espécies C3, diminuindo alguns efeitos, em especial a fotorrespiração. Então, a rubisco opera menos como oxigenase, mais como carboxilase, e essas plantas passam a apresentar crescimento e assimilação de CO2 e crescimento mais acelerado. Ok? Bom, mas existem outros efeitos, né? Níveis aumentados de CO2 também são sinais, porque eles levam ao aumento da concentração intercelular de CO2 e esse aumento da concentração é um sinal para fechamento dos estômatos. Então, se a gente lembrar bem, uma das formas da folha perder calor, ou se esfriar, ou se resfriar, é através da transpiração. Se os estômatos estão mais fechados, ou se a resistência estomática à transpiração é maior, ocorre uma redução da transpiração e aí um consequente aumento da temperatura foliar. A folha passa a ter que perder mais calor por convecção, que é o calor sensível, né? E não é toda espécie que é bem adaptada a essa condição, elevando assim a razão de Bowie. Né? Lembra lá que a gente comentou nas aulas passadas que valores elevados da razão de Bowie indicam uma planta sob condição de estresse. Né? Bom, ocorre também uma certa aclimatação, a planta se adapta a níveis elevados de CO2. A respiração aumenta, né? Mas não aumenta tanto quanto se esperava. Esperava-se que houvesse, em função do aumento da concentração de CO2, um aumento da temperatura foliar e um aumento da respiração, mas não foi observado o aumento da magnitude esperado. Como essas plantas crescem mais, passa-se a existir outros fatores limitantes. Então, se vocês lembrarem da aula passada, da teoria de Blackman, que está associada a um fator limitante à fotossíntese, outros fatores que não CO2 passam a ser limitantes, principalmente a disponibilidade de nutrientes. Então, o crescimento nessas condições ele pode ficar limitado em função da disponibilidade de nutrientes. A planta vai exigir mais nutrientes, certo? Então, os novos estudos de experimentos com enriquecimento do CO2 ao ar livre, eles vão no sentido de compreender melhor como as plantas em condição irrigada e mais fertilizadas, com adubação mais intensa, vão responder a esses incrementos de CO2 ou da concentração de CO2 na atmosfera ao qual elas estão expostas. Ok? São estudos que estão em condução e novos estudos, obviamente, virão para compreender isso melhor e tentar antecipar as consequências para os vegetais numa atmosfera com teor de CO2 mais elevado. Tudo bem? Bom, aqui termina nossa aula e nossas considerações a respeito da fotossíntese e suas considerações fisiológicas e ecológicas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.